Estamos então, como indicado, à fase de questões para quem quiser fazer perguntas ao Gustavo sobre os laboratórios virtuais e laboratórios remotos. Talvez possas interromper a partilha, Gustavo, que assim Ok. depois, se for necessário, vai-se mais especificamente. Ora, alguém quer fazer alguma pergunta ao Gustavo, por favor? Tenho uma pergunta. Ok, o Alexandre e o Bill, não é? Ok, eu guardo. Sim, Alexandre Bernardino, por favor. Ok, Bernardino do Instituto Técnico. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado ao Gustavo pela apresentação. Tinha aqui duas questões. Portanto, uma delas é acerca do efeito pedagógico de às vezes destruir alguns componentes. Portanto, Gustavo disse muito bem que tem uma poupança grande em termos de equipamentos, mas um aluno quando estoura com algum fusível ou com algum componente, se calhar tem uma emoção mais forte do que quando tem um erro, portanto, no interface virtual. Portanto, a minha questão era se isto alguma vez foi estudado e se de facto o facto de queimar componentes reais portanto, faz com que o aluno depois tenha mais atenção noutras situações. Portanto, não sei se o Gustavo quiser já comentar esta questão, eu depois faço outra questão. Vamos ver, o erro é uma porta de entrada para o conhecimento, porque causa uma percepção psicológica, não é? Quando nós erramos e vemos de repente, pum, e nós ficamos alerta. E, portanto, claramente isso é uma boa oportunidade para se aprender, não é? E nós recordamos coisas com mais nitidez quando há ali uma carga emocional mais intensa, não é? Ora, reparem, quando eu falei naquele exemplo, eu disse 50%. O laboratório remoto não evitou totalmente o erro, não é? E, portanto, ele continua a existir. Mas aqui o importante é o aluno entender, perceber, saber. E, portanto, se ele aprendeu, isto não é da melhor maneira, no laboratório remoto, e depois foi para o laboratório remoto, para o laboratório real, e o fez bem, isso é o que me interessa, é que ele saiba fazer bem, não é? Isso não quer dizer que ele, por uma questão de diversão, até possa estourar por aí fora, mas não no decorrer da aula, que até traz algum transtorno. Quer dizer, vamos ver, o objetivo que a gente quer é que o aluno perceba, não é? O erro vai sempre existir, tá? Agora, se a gente puder fazer com que o erro não tenha tanto impacto no decorrer de uma aula, então acho que isso ganham todos, não é? A minha perspectiva, Alexandre, ok? Claro. Eu queria de facto ouvir a tua perspectiva. Pronto, só mais uma então. Tem também a ver com a questão da sustentabilidade e com o desperdício dos equipamentos. Portanto, eu não sei se já alguma vez foram feitas contas, mas aqui em algumas cadeiras eu tenho dado equipamento aos alunos. Portanto, os alunos ficam com um kit de equipamento e como os equipamentos atualmente são muito baratos, né, os breadboards, as resistências, os condensadores, portanto, acaba por se calhar também evitar o desperdício um pouco, não é? Portanto, em vez deles irem às aulas e montar os equipamentos e depois não terem cuidado e depois tirarem aquilo com pressa e ir para o molho e os outros terem que usar o mesmo equipamento. Não sei se não seria boa ideia, se não há se calhar alguns estudos económicos que possam validar esta opinião de dar algum equipamento aos alunos, um kit que os alunos possam usar, possa ser vantajoso. Xande, totalmente de acordo. Há pouco falei daquela questão dos ambientes, há muitas variações. Uma delas que o Alexandre está a referir agora utiliza-se um pouco a expressão pocket labs, por aí fora, que é o laboratório que vai no bolso. Eu creio que o colega Paulo Moura Oliveira já há uns tempos atrás tinha falado nisso, ok? De uma utilização de umas placas, com Arduino, por aí fora, tudo isso. Portanto, há exemplos desses. Lá está, aqui tem a ver com o docente pensar, ok, que recursos é que existem e como é que eu posso utilizar esses recursos para que os alunos consigam atingir este e aquele objetivo educacional. Portanto, eu não estou a dizer que os laboratórios remotos e virtuais eles servem para substituir os laboratórios tradicionais, com os pocket labs, não. O que estou a dizer é que há uma panóplia maior de ambientes e que cabe ao docente dizer assim, para mim esta é a minha aproximação. E depois ir iterando, não é? E sempre no sentido de melhorar a sua prática pedagógica e proporcionar aos alunos mais e melhor formação.
claro. E foi muito bom, portanto, saber, enfim, todas estas alternativas que nós temos. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Agora o Bill, por favor, e depois temos o José Fonseca. Bill. Gustavo, ficou claro, penso eu, ou ficaram claras as vantagens de nós podermos aceder àqueles laboratórios remotos e virtuais que existem. Mas eu estava a pensar se alguém lá na minha escola, por exemplo, tiver com ideias de montar um laboratório remoto, isto tem implicações de investimento, não é? Do LabVIEW e licenças e essa coisa toda. Portanto, vocês fizeram, pode dar-nos uma ideia do investimento que era preciso pensar para ir por esse caminho. Claro. Bill, obrigado pela tua pergunta. Olha, eu diria o seguinte, e até é bom que esteja aqui o nosso colega Luís Gomes, porque o Luís Gomes já em 2007, juntamente com um colega de Espanha, o Javier Garcia Zubia, editaram um livro que basicamente defendia o conceito do desenvolvimento de laboratórios remotos profissionais. O que é que isto quer dizer? É lícito para qualquer docente desenvolver um laboratório remoto. Ok? Agora, o que ele tem que pensar é, digamos assim, na fiabilidade desse laboratório remoto. Portanto, ele não pode dizer só porque é meu, os alunos têm que utilizar isto, porque há tantas coisas a pensar. Olha, o laboratório remoto deverá ser acessível por qualquer tipo de tecnologia, seja um portátil, seja um computador, seja um smartphone, por aí fora. Deve ser agnóstico do sistema operativo, por aí fora, tudo isso. E depois tem que pensar na própria manutenção. Portanto, o ideal é ele pensar num contexto de já existe? Se já existe, porque é que não utilizo? Se vou desenvolver, deixa-me desenvolver algo que seja profissional, interagindo já com uma empresa no sentido da minha instituição oferecer este laboratório e com isso ganhar créditos que depois outros colegas, neste caso a instituição que tu referiste, que é o Instituto Politécnico de Setúbal, possam utilizar nas suas unidades curriculares. Portanto, o desenvolvimento de um laboratório remoto é uma tarefa, uma atividade que já tem vindo a ser depurada ao longo do tempo. E, portanto, eu aconselharia primeiro a ver todo este processo antes de dizer vou desenvolver mais um laboratório remoto. Ok? O custo, que é uma parte da pergunta que tu fizeste, vai depender muito de para que é esse laboratório remoto. Ou seja, por exemplo, imagina, há laboratórios remotos que utilizam determinados tipos de seres vivos numa determinada gobelet, taça de vidro, onde tu podes pôr diferentes açúcar, cafeína, por aí fora, e depois tens uma câmara de vídeo, podes por aí mudar o conteúdo desse meio onde os seres vivos andam, para ver como é que eles reagem. Isso não custa tanto como, por exemplo, um laboratório, sei lá, para fazer uma coluna de destilação de metanol, como existe na Universidade Técnica de Berlim. Maria João, tu que és da área de Química, quanto é que custa uma coluna de destilação de metanol? Maria João? Está parada a imagem, eu estava a ver, mas não sei. Portanto, repara, vai depender muito daquilo que é o experimento em si, ok? Eu não sei se a Maria João ficou sem som, mas até estará desconectada, mas acho que a seguir parece-me que é o José Ribeiro Fonseca. Okay. Muito obrigado. Bem, eu agradecer ao Gustavo a apresentação que fez e o trabalho que apresentou, e eu só gostava de reforçar que, de facto, os laboratórios virtuais e remotos podem ser muito úteis, mas também eu não me apresentei, dou aulas aqui no Departamento de Eletrotecnia da Universidade Nova de Lisboa, mas a minha formação inicial foi no ISEL e, portanto, uma componente prática muito grande. E o cheiro do queimado e as resistências que ardem e os fios que ardem também é uma escola muito importante. Quer dizer, e, portanto, há uma coisa que os laboratórios remotos não tiram, que é o medo de pôr o on, quer dizer, ligar o on e despetar o fio, e inclusivamente a própria técnica de descarnar os fios. Se vocês derem um alicate a um aluno
A primeira vez que ele descarna, corta o fio e torna a cortar o fio, e depois até lá uma vez sai o plástico e fica o cobre, e aquilo depois vai evoluindo, e portanto há ali há uma série de aprendizagem física, não é? que é necessária. Mas eu estou de acordo que, de facto, os laboratórios remotos e virtuais que se complementam podem ser um auxiliar muito interessante na educação, desde que não se perca a ligação à realidade, que é uma coisa que me assusta, porque hoje em dia, eu no tempo em que eu era aluno, a minha turma tinha 25 alunos no ISEL, e tínhamos aulas, nunca tive no ISEL uma aula com mais do que 24 colegas ou 25 colegas, éramos 25, 26, talvez 27 uma vez ou outra, com um repetente. E hoje em dia nós damos aulas a 150 ou 200 de cada vez, e temos cadeiras com 300 alunos e 400 alunos. O ensino mudou completamente, e portanto as horas que eu passava no ISEL, eu posso-vos dar um exemplo. Uma das coisas que foi para mim muito formativa foi uma vez num laboratório do ISEL em que nós fizemos um concurso de queimar crocodilos, com geradores manuais de ar à manivela, punha-se um crocodilo daqueles fraquinhos e o crocodilo chegava a um ponto de cardia. E eu aprendi uma coisa muito importante, uma coisa que se calhar alguns de vocês nunca terão visto, que é a forma como um fio elétrico arde, que é impressionante, que um fiozinho fininho dá uma labareda, que é uma coisa impressionante, e nós percebemos porque é que a eletricidade induz tantos incêndios, porque aquilo de facto quando arde, arde mesmo, é uma coisa impressionante. E portanto estas experiências, essa aí foi um bocado lateral, portanto, eventualmente foi durante as aulas, Gustavo, desculpa lá, o ISEL fazia-se várias coisas dessas, não é? Mesmo às vezes durante as aulas, mas ao mesmo tempo era muito formativo, não é? E portanto eu só quero dizer que, embora eu esteja completamente de acordo que os laboratórios virtuais e remotos têm uma utilidade muito grande e são fantásticos, até porque vocês vejam, por exemplo, o Gustavo falou que no virtual permite-nos controlar o tempo e permite-nos fazer análises que são, por exemplo, transitórios, ou seja, quando nós ligamos a resposta transitória, a simulação é feita no tempo que nós quisermos, e portanto eu posso ver a resposta transitória. Não é só a simulação que permite isto, eu posso fazer isso no laboratório, se calhar preciso é de milhares de euros de equipamento para fazer isso. Osciloscópios de memória caríssimos, uma instrumentação complicadíssima, que seria excelente se os nossos alunos lhe pusessem as mãos em cima, só que eu não acredito que na maior parte dos cursos, na maior parte dos sítios, haja equipamento para isso, nem possibilidades para isso, porque seriam precisos, com as turmas que nós temos hoje em dia, dezenas de equipamentos caríssimos e alguém que conseguisse ensinar os alunos a sintonizar tudo aquilo da devida maneira, pôr as pontas nos sítios certos, etc., a dezenas de grupos como nós ensinamos hoje em dia. Portanto, é basicamente impossível. A simulação permite isso, não é? E, portanto, eu acho que o real seria o ideal. Hoje em dia nós não conseguimos proporcionar a realidade a todos com a qualidade que eu acho que se devia, e portanto acho que a simulação e o remoto pode ser um belo complemento, desde que, por favor, também não se perca, e eu sei que o Gustavo não é nessa linha, mas desde que não se perca depois então uma componente real onde eles realmente aprendam a espetar o fio e a cortar o fio, porque isso é muito importante. Mas não tiro com isto o valor à simulação nem ao remoto. Claro. Zé Manuel, obrigado pela tua intervenção e pela partilha. Basicamente, acrescentar só o seguinte: repara, uma das coisas que eu ressaltei várias vezes é o objetivo educacional. Se dentro de uma determinada unidade curricular o objetivo educacional for perceber de que maneira que os materiais, quando sujeitos a situações limites, respondem, então eu acredito que isso tem que ser feito experimentos para mostrar isso, ok? E isso não podes fazer na mesma em termos de simulação, com coisas gráficas, bonitas, por aí fora, mas se calhar para determinado docente é aquilo que tem que ser feito. E portanto compete a cada responsável da unidade curricular definir o seu plano, ok? E ele é que é o garante de que aquilo foi ou não foi cumprido. Agora repara, quer dizer, tu tens um conjunto de tempo. Imagina esta situação do Covid, ok? Tu se calhar dizes assim, epá, eu vou ter uma aula laboratorial em que vou ter dentro do meu laboratório, tenho 8 bancadas, só tenho 8 alunos, um aluno por bancada. Mas para mim, naquelas 2 horas, eles vão ter que cumprir este objetivo. E os outros objetivos que têm a ver com a análise do circuito para aí fora, serem feitos depois por simulação e por laboratórios remotos. Ou seja, o facto de tu teres recursos complementares permite-te planear melhor e até jogar um pouco com as situações, não é? Adaptar. Agora, se me permites, eu acho que era... Objetivos educacionais. Esse é o ponto fundamental. Qualquer experimento deve
obedecer um objetivo, um ou mais. Só queria dizer, eu acho que, de facto, se fosse possível que os nossos alunos, por exemplo, fizessem uma simulação a um laboratório remoto antes de irem para o laboratório real e preparassem a experiência devidamente, virtualmente, e depois a fizessem na realidade, isso era fantástico. O problema é que eu já perdi essa esperança de que os alunos preparem alguma aula, né? Quer dizer, portanto, há sempre meia dúzia que preparam e os outros todos que aparecem no laboratório sem saber o que é que vão fazer. Mas seria excelente se eles conseguissem fazer, portanto, virtualmente, e depois então vissem no laboratório já muito mais preparados, com muito maior entendimento do que iam fazer, mas estou de acordo contigo. Muito obrigado. Obrigado. Como devem ter reparado, eu desapareci porque o wireless aqui no ISEP pifou e eu tive que ir buscar o cabo e, portanto, regressei. Ora, acontece, não é? O próximo colega é Juarez, disse bem, Bento da Silva, que queria fazer uma pergunta, estava se não se importa. Ok. Boa tarde, boa tarde. Espero que estejam todos bem, né? Por aqui, estou no Brasil, a situação não é tão interessante, né? Em relação aos laboratórios, né, bem uma pesquisa, não é bem uma pergunta, Gustavo, mas colocar a forma como eu penso, né? Venho trabalhando há um bom tempo com laboratórios remotos. Primeiro que laboratório remoto não substitui, são as minhas opiniões, não substitui laboratório hands-on, não substitui simulação não substitui, são todos são ferramentas a serem empregadas plenamente, como o Gustavo falou, dentro do contexto que se apresenta, né? Eu entendo que os laboratórios online, laboratórios virtuais e remotos, eles se valem da tecnologia principalmente da conectividade, que cada vez mais ela se apresenta, cada vez se apresenta melhor, com melhores condições, e nos coloca na seguinte situação. Cobra-se, né? Somos cobrados no sentido de estender a sala de aula, de estender a escola, estender a universidade, que ela não fique presa ao seu ambiente físico. Então, esses recursos eles nos permitem estender, né, a instituição, os laboratórios. Então, a minha visão sobre laboratórios remotos é que eles não sejam utilizados preferencialmente nas classes dentro das instituições, nas classes presenciais, e sim que sejam utilizados fora do contexto de sala de aula, para exatamente nós colocarmos mais atividades, ou seja, isso vai nos forçar o que o Gustavo coloca, né? Isso vem para que coloca o docente como protagonista e passa a cobrar dele a capacidade, entre aspas, de tornar, né, disponibilizar conteúdos de uma forma mais atraente para esses alunos, para que eles possam, fora do espaço de classe, também continuar seus estudos. Essa é a visão que eu tenho assim, em relação aos laboratórios. Então, são todos complementares. A questão da aplicação, ela muda também. Instituições que têm laboratórios hands-on para as práticas, excelente, se pode armar uma estratégia utilizando todos. Agora, por exemplo, eu peguei aqui um dado rapidinho aqui do Brasil. Nós temos hoje no Brasil 556 cursos nas áreas das engenharias, na modalidade AD, aprovados. Isso dá em torno de 637 mil vagas disponíveis para cursos de engenharia, só de engenharia. Na engenharia, a prática ela é fundamental. Agora, para cursos todos na modalidade EAD, é um problema essa prática. Então, nesse contexto, os laboratórios virtuais e remotos se apresentam como uma ferramenta muito interessante, né? Que é um grande desafio para os cursos, principalmente os cursos IAD, principalmente dessas áreas de engenharias, a realização de práticas. Um outro cenário que é o que nós mais utilizamos aqui para o nosso grupo de pesquisa no Brasil é a educação básica, que no Brasil 8% das escolas de educação básica, a gente está falando de 250 mil escolas, tem laboratórios de ciências, e daí se apresenta como uma ferramenta para os alunos usar, até porque as escolas aqui, menos de 40% têm laboratórios de informática, e a média de computadores é muito baixa. Então, também a questão de utilização dos laboratórios remotos, mas aí tem outra via, pelos dispositivos móveis. Entendo que isso também, isso é uma questão a colocar, né, de debater com o Gustavo, priorizar, eu acho, focar muito o desenvolvimento dos laboratórios remotos
para dispositivos móveis, porque é o que predomina hoje, pelo menos para jovens e adolescentes, em termos de uso, né? Então, eu vejo assim que são ferramentas idôneas, porque são plenamente testadas. Agora existem os mais diversos tipos, como o Gustavo colocou, tem ferramentas, laboratórios profissionais caros, tem laboratórios de baixo custo. A nossa linha de ação é essa, porque visamos a educação básica pública sem recursos. Até para responder ao professor Bill, hoje os nossos laboratórios, que são extremamente simples, são laboratórios muito simples, voltados à educação básica, em média, dos 10 modelos que nós temos, sai em torno de 500 euros para implementar. Então, se pode fazer. Então, depende muito de quem vai usar, do propósito de uso, mas são ferramentas muito interessantes e que pode dar um resultado. Agora, volto ao início, eu acho que nos permitem, né, realmente colocar a educação nesse contexto de ampliação da escola, ampliação da sala. Tenho registros de práticas de alunos, faixas de horário depois da meia-noite, é domingo, é feriado. Então, é interessante isso, é bem interessante, né? Então, seria só essa fala, assim, não tem assim, muitas perguntas a respeito, não. Obrigado, Juarez. Deixa-me aproveitar a tua intervenção para referir aqui três pequenos apontamentos. O primeiro é que realmente o laboratório que nós utilizamos há pouco era o teu laboratório, aquele das lâmpadas, que está instalado aí em Araranguá, e que o RexLab, que já tem mais de 20 anos de trabalho, de que estás à frente agora do RexLab, tem vários cursos de capacitação ou de treino, digamos assim, de formação para professores, para utilizar precisamente laboratórios remotos e virtuais. Portanto, acho que é um trabalho meritório que todo o RexLab, e contigo à frente, está a fazer. Referir aquilo que aconteceu com a Maria João Meireles, de que reparem que toda esta coisa dos laboratórios remotos e virtuais, falhando o acesso à rede, nada, enquanto que estando dentro de um laboratório presencial, os equipamentos estão lá, nós estamos lá, e portanto só se não houver a chave para abrir, é que nós não conseguimos aceder. Portanto, continuamos dependentes de algo, ok? Neste caso, a ligação à rede. E referir um episódio muito interessante que se passou contigo, Juarez, e ligando um bocadinho naquilo que o Zé Manuel Fonseca há pouco disse, que foi, lembras-te uma vez, eu estava a utilizar o teu laboratório remoto das lâmpadas e estava a comparar com a simulação e estava-me a dar resultados errados. E eu disse, pá, não pode ser. Pá. E liguei por WhatsApp e disse assim, Juarez, o que é que se passa? Estou aqui a fazer a simulação e não está igual à realidade. E lembras do que tu me disseste? Pô, cara, olha, a lâmpada fundiu, tivemos que trocar para outra lâmpada e não tínhamos igual. Lembras-te desse episódio? Portanto, é esta questão de realmente a coincidência entre comparar resultados simulados, resultados reais, dizer, pô, não pode ser, isto tem que dar bem. E tem este gozo, digamos assim, e pegando um pouco naquilo que o Alexandre também, Bernardino, diz, que é o manipular a realidade, o aceder à realidade. Aquilo tem que se comportar daquela maneira. Porque é que não se comporta, porque é que se comporta, por aí fora. E a simulação pode ser uma ajuda para. Muito obrigado. Temos mais 2 colegas inscritos, então vou passar a palavra ao Paulo Oliveira, por favor. Olá, boa tarde. Eu só queria felicitar o Paulo pela apresentação excelente que fez e só dar pronto, nós aqui vimos laboratórios de acesso remoto mais que na base da eletrónica, não é? Mas o exemplo que o Gustavo falou, por exemplo, em Espanha, não é? Na minha área, mais na área de controle, não é? Em que os dispositivos de controle laboratoriais são muito caros, não é? E o investimento pode ser considerável, não é? Nem todas as instituições têm dinheiro para comprar laboratórios e kits de controle que custam na ordem de 6, 7 mil euros ou mais até, não é? E então eles fizeram uma rede nacional de laboratórios de controle. Cada instituição que aderiu a essa rede tem um tipo de processo, não é? E portanto, houve um investimento forte, não é fácil montar um laboratório desses, mas esses laboratórios estão acessíveis em toda a Espanha, todas as instituições espanholas que queiram aderir. E em breve também estarão disponíveis também para as portuguesas, que nós temos um acordo através da IAPCA. Mas eu só vos queria dizer que, de facto, o objetivo, quanto a mim, dos laboratórios portáteis e do bolso, não é substituírem os laboratórios normais. É exatamente permitir que os alunos que querem ter acesso aos laboratórios fora do tempo de aulas, os laboratórios, como o Gustavo disse, são utilizados de manhã à noite, é muito difícil um aluno ter acesso a um laboratório fora de horas, não é? E então, em casa, desde que tenha um computador e internet, pode aceder ao laboratório que está disponível, pode fazer
até o agendamento da experiência, e aí é que está a vantagem, é que ele pode fazer a experiência quando quiser, não é? E, portanto, eu acho que isso é fantástico e para o futuro é mais uma ferramenta que está à disposição. Não vai substituir nenhuma das outras, mas vai ser mais uma e que vai ser, de facto, muito, muito útil, é a minha opinião. Sim. Obrigado, Paulo. E agora passo então a palavra ao colega Luís Gomes, por favor. Muito boa tarde. Começo por agradecer ao Gustavo a apresentação com essa organização de tópicos que permite realmente lançar várias discussões e as várias áreas, que fica claro que nós somos de áreas um pouco, digamos, distintas. A aplicação dos laboratórios remotos ou dos laboratórios virtuais pode ser um pouco diferente, dependendo das nossas várias áreas. Eu, pessoalmente, digamos, a ênfase das disciplinas que vou garantindo aqui na Nova, no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, tem a ver com disciplinas de sistemas digitais, em que, portanto, a utilização quer das lógicas, digamos, históricas, quer das FPGAs e dos Arduinos são as coisas, digamos, comuns. E, portanto, na realidade, estou, digamos, perfeitamente em sintonia com quase tudo o que foi referido. Nomeadamente, as coisas não são em oposição, ou se faz assim ou se faz assado. Digamos, há que encontrar os pesos certos para cada uma das experiências. Gustavo, usaste sempre experimentos, mas isso é outra conversa. Usar da forma ponderada os vários tipos de experiências que são importantes, portanto, dando ênfase aos vários aspectos de simulação, de experimentação física, para permitir precisamente não apenas verificar a degradação do material quando se utiliza várias vezes, ou que foi digamos, exemplos que o Gustavo referiu explicitamente, mas também quando o material não tem o comportamento ideal que nós lhe atribuímos, em particular aqui nos sistemas digitais, as questões dos sinais, mesmo que sejam sinais lógicos com 2 níveis, um interruptor, e que nós, digamos, nos simuladores, o interruptor ou está a 0 ou está a 1, mas quando se chega à prática, bem, há ali aquilo que nós normalmente reconhecemos quando temos aquelas notícias das explosões em ambientes com gases e tal, que quando um interruptor se fecha ou se abre, há ali assim há ali assim uma disrupção que provoca uma explosão. E, portanto, do ponto de vista elétrico, quer dizer que não temos zeros e uns, temos ali uma trepidação, e essa coisa na simulação não funciona, é preciso mesmo experimentar. Portanto, esses papéis são fundamentais para uma formação, vamos dizer, integral. Isto para referir que a minha atitude, digamos, principal é de garantir os tais pocket labs, isto é, cada grupo de alunos ou cada aluno, dependendo dos cursos, tem um kit com uma FPGA que transporta durante o semestre, mas isto não é possível fazer, digamos, sei lá, numa disciplina de controle fica um pouco mais difícil andar com os vasos comunicantes atrás, mas, portanto, tudo depende das áreas e, portanto, esses esforços coletivos são realmente importantes. E, portanto, a pergunta, depois desta divagação, um pouco, tolerem-me o tempo que vos tirei, a pergunta que tinha para o Gustavo tem a ver um pouco com a experiência que tens na utilização do Visir e das várias localizações, e prende-se com uma questão importante dos laboratórios, que é a disponibilidade e a manutenção. Isto é, nós vamos fazendo protótipos académicos, mas, digamos, para ter um laboratório remoto não chega. Digamos, eu tenho lá um laboratório no gabinete que está desligado há alguns anos porque não há capacidade para garantir que aquilo esteja sempre on. Para além de, como temos a tal solução do Pocket Lab,
a coisa não é, na realidade, estritamente necessária. Portanto, a pergunta é, qual é que é a tua percepção do esforço que é necessário para a manutenção de um laboratório sempre operacional, portanto, com esse contacto que vais tendo, obviamente, nessas áreas que te são próximas, qual é que é a tua percepção do nível de manutenção das várias soluções? Micro. Luís, obrigado pela tua intervenção e mesmo por aquela parte inicial. Deixa-me só pegar naquela questãozita do experimento. Eu utilizo a palavra experimento porque ela se aproxima muito mais, para já, da palavra em inglês, e porque no Brasil é a palavra que se utiliza. E quando uma pessoa vai, pronto, falando um pouco destas coisas para o mundo inteiro, a palavra experiência, que remete para a palavra do inglês do experience, tem uma conotação diferente, ok? É mais no sentir as coisas. O experience é o sentir, não é um experimento, um ensaio que se faz. Portanto, mesmo dentro da engenharia há pessoas que utilizam mais a palavra ensaio, por aí fora, como tu sabes, em determinadas áreas a palavra experiência não se faz em ensaio, e portanto o experimento, a meu ver, aproxima-se, é mais polivalente, digamos assim, mais multicultural, ok? E portanto a razão por qual utilizo a palavra experimento. Relativamente à questão principal dos custos, bem, um laboratório remoto tem fundamentalmente duas componentes, uma componente de hardware e uma componente de software, e que têm requisitos diferentes, quer dizer, geralmente o hardware é mais estável, o software é mais, digamos assim, sofre mais com a evolução, seja porque amanhã temos que aceder àquele experimento através do Android e, portanto, vamos utilizar o smartphone por aí fora, e, portanto, o custo de manutenção do software ao longo de 10 anos pode ser muito maior que o custo de aquisição do próprio hardware. Por exemplo, no caso do Visir, nós adquirimos o nosso equipamento em 2010 e ele mantém-se em funcionamento, o mesmo equipamento, ao final de 11 anos. Okay? O interface e o software que já foi sofrendo mudanças. Há um trabalho muito interessante que vai ser apresentado agora na CISPI, que é a Conferência Internacional da Sociedade da ESPE, sobre a evolução dos laboratórios remotos, que é um trabalho do nosso colega Raul Cordeiro, que foi orientado por mim e pelo Zé Manuel Fonseca. E lá mostra, nesse modelo, que se em dado momento tu não tiveres determinadas condições, como por exemplo a existência de uma empresa, a tendência é que o laboratório remoto morra. Seja porque o próprio docente vai perdendo interesse, seja porque o custo não tem alunos suficientes em termos de bolseiros para aí fora para manter, e portanto são poucos os exemplos de laboratórios remotos que tenham sido desenvolvidos há mais de 10 anos e que se mantenham operacionais. E isto até indo para instituições como o MIT, onde tu tinhas o Jesus Alamo e depois tu tinhas o Harvard, e neste momento esse laboratório praticamente está fechado, digamos assim. Portanto, há custos associados, é verdade, mas os custos são associados a qualquer coisa. Mesmo manter um laboratório aberto numa determinada instituição tem custo, não seja pelos equipamentos, como pelos componentes, como também pelos técnicos associados. Tudo tem um custo. O que eu considero é que esse custo repartido por diferentes ambientes, ok, e no sentido de permitir aos alunos fazerem mais e melhores experimentos, é que tem um acrescento na qualidade de formação, ok? E, portanto, é sempre a velha questão do custo-benefício, ok? Diria também que, só para complementar, e não sei se o nosso colega Juarez ainda está aqui, se estiver, o Juarez tem o RexLab há 20 anos, ele falou há pouco da questão do baixo custo. Eu lembro-me de um dos trabalhos, do trabalho de doutoramento, de mestrado do Juarez, foi desenvolver um microservidor web baseado no 8051. Isso já vem desde há muito tempo atrás, repara, baseado no 8051. Estamos a falar de tecnologia com quase 30 anos, certo, Luís? Juarez, dava-te um bocadinho a palavra aqui. Oi? Dava-te a palavra, se não te importares. Eu sei que não é muito bonito a gente passar uma pergunta para outra pessoa, não é? Mas tu tens muita experiência em termos da manutenção do RexLab. Qual o custo que tu tens de manter determinados experimentos? Pode ser até, por exemplo, este da lâmpada.
Olha, algo que tu colocastes ali é muito importante. A questão de manter na instituição é muito complicado. Nós começamos em 1997, nós colocamos nosso primeiro laboratório remoto em 97 no ar, e passamos assim por muitas dificuldades. Então, mas a nossa opção, né, lá em 97, junto com o professor João Bosco, né, que é o criador do laboratório, foi o seguinte: vamos trabalhar sempre com materiais de baixo custo, vamos trabalhar com materiais abertos, então, que nós desenvolvemos lá do microservidor web até hoje, até a plataforma aberta, agora que nós estamos disponibilizando, hardware e software, tudo aberto, porque deixando aberto, nós vamos conseguir montar uma rede, vamos ter parceiros, e essa rede vai dar sustentabilidade ao laboratório. Mesmo assim, é complicado. Agora, só que os nossos laboratórios, como eu coloquei, a nossa opção por baixo custo, exatamente por produzir de baixo custo, tem manutenção de baixo custo. Então, hoje nós temos 26 laboratórios remotos, excluindo o Visir, que daí tem toda uma situação muito peculiar do Visir, né, de custos de aquisição e de financiamento, incluindo os que têm mais peças, mais complexos, como aquele plano inclinado, que tem muitas peças, nos dá um custo de fabricação de R$ 3.600. Isso aí dividindo por 6, que é o euro hoje está 6 e alguma coisa, 6,50 quase, né? Está nos matando aqui, dá um custo muito baixo, né? E a manutenção não chega a 10% do valor de cada um por ano. É muito baixo realmente a manutenção. O problema é manter sempre bolsistas, tá? Manter um grupo ali, né, para fazer isso, né? Mas tu vê, hoje os nossos laboratórios aqui, nós temos acessos, desde 2015, são 76 mil sessões de 7 minutos, mais ou menos, de acessos, isso de 144 países, e é um custo baixo. Isso, o nosso custo mensal a gente nem quantifica, porque é realmente muito baixo pela opção que foi feita, né? Agora, não adianta, a questão toda é buscar parcerias. No nosso caso, como nós somos uma instituição pública federal, é muito difícil, nós não conseguimos esse tipo de estabelecer parceria com empresas privadas, mas eu penso que é o caminho. E, no caso, a nossa opção foi por trabalhar tudo com código aberto, hardware aberto, para poder se manter. Mas realmente é muito baixo, eu nem quantifico assim, porque é muito baixo realmente. Obrigado, Juarez. Luís, não sei se a resposta... Muito obrigado, está perfeito. Ok. Eu só queria dizer ao Gustavo que o 851 vai-te doer, tem 41 anos. Eu sei que dói, mas... Ora, meus caros colegas, já ultrapassamos a nossa horita. Obrigadíssimo por esta interessante troca de ideias. Queria agradecer ao Gustavo mais uma vez por ter aceito o convite e ter feito esta brilhante apresentação, e agradecer a todos os que tiveram a amabilidade de estar aqui presentes nesta quinta edição do SPE às quartas. E antes de ir embora, aproveito só para dizer que já temos a outra, como já devem saber, a sessão para julho, dia 7 de julho, que vamos ter a colega Júlia Justino e o Silviano Rafael do Instituto Politécnico de Setúbal, que vão falar sobre o alinhamento pedagógico, um passo para o sucesso na educação e engenharia. Por isso, outra vez aqui nesta sala virtual, no dia 7 de julho às 17 horas. Mais uma vez, muito obrigada a todos, espero que tenha sido agradável, mesmo com estes cortes de internet. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Obrigado. Beijo, boa tarde. Obrigado, boa tarde.